Fala, turma! Hoje nós estamos aqui em um bate-papo de portaria muito massa. E a gente tá dando um passo além, que a gente tá saindo da linha condominial e trazendo um cara que faz a diferença no mercado que ele atua, que tem uma história linda. E a gente quer conhecer um pouco mais desse cara. Então, lembra que eu falei para vocês que o Papo de Portaria não é só sobre condomínio, é sobre histórias, é sobre empreendedorismo e é sobre vida real? É isso aí, a gente está aqui com o André Nogueira, tá? Comunicador na 98 FM, que é a rádio líder em audiência aqui no Paraná, né, André? Isso. Então a gente está aqui para contar a história desse cara incrível que eu também estou curioso para saber mais. Claro que eu já pesquisei um pouco, mas hoje a gente vai falar aqui de forma muito aberta sobre a vida desse cara. A gente vai conhecer muito bem esse cara. André, seja bem-vindo ao nosso Papo de Portaria. Obrigado por aceitar o meu convite desse Harris Mortal aqui que não entende isso? nada de comunicação, mas está tentando fazer algo pelo mercado. Não, a Tá? gente já estava falando nos bastidores aqui que você é um comunicador nato, porque senão não conseguiria ter o sucesso que tem no seu negócio também, no teu círculo de amigos. Mas o prazer é todo meu, viu, Igor? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo. Bater papo é com a gente mesmo, né? Ah, vamos bater um Jogar a papo, conversa né? fora, contar história, dar um pouco de risada, trocar ideias. É com a gente Eu mesmo. acho que é fundamental, eu chamei a pessoa certa aqui pra isso, que eu vou aprender com esse cara, viu, turma? Eu vou aprender, porque esse cara aqui, ele dá aula. Você sabe que eu tava me lembrando de uma coisa? A É. gente vai falar da tua história, mas eu quero falar uma curiosidade. Certo, vamos lá. Eu tenho 12 anos nesse mercado que eu atuo, mas antes de trabalhar com isso, de começo de carreira, né, eu venho de família muito humilde. Uhum. E eu já peguei muito ônibus na minha vida, já fui trabalhar a pé, já fui trabalhar de bicicleta e tudo mais. E, cara, eu te escutava no rádio, então você fez parte da minha vida muitas vezes Bacana. quando eu tava indo pro trabalho, no ônibus, você já passou por outras rádios, você já trabalhou na. Na Rádio Podemos Clube? falar? Pode. É, Trabalhei na Rádio Clube, na Rádio Caiobá FM aqui em Curitiba também. você tem toda uma trajetória, né? Isso, na 98 a maior parte do tempo da minha vida profissional, né? Aham. Foram 9 anos na primeira passagem e agora já completa um ano da segunda passagem. Cara, que Então já top. vai para 10 anos de empresa junto ali no GRPcom. Cara, e aí eu tava lembrando, esses dias depois que a gente conversou e que eu Certo. te conheci pessoalmente, eu tava lembrando, eu falei, caramba, eu fui pesquisar na internet, né, os Sim, tempos e tudo mais, e eu falei, cara, eu lembrei do André. E esses dias, né, depois que agora que a gente virou um grande parceiro aí, sim. eu vou pra casa agora te escutando, Que né? bacana. É, eu vou pra casa Ganhei escutando. mais um ouvinte aí, viu, Ganhou, professor? ganhou mais um ouvinte, tá? E eu gosto de sertanejo, eu gosto dessas Bom coisas, eu gosto de demais. pagodão. Enfim, e aí, cara, eu tava lembrando o quanto você fez parte da minha vida num momento em que eu nem sonhava em ter empresa, porque pra mim isso podia ser impossível. Sim. E, cara, como é legal, porque você chega na vida das pessoas, né? Você fez parte da minha vida. Obrigado por esse feedback, né? É uma coisa muito interessante. Eu sempre digo assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, eu sou advogado também, né? Como Empreendedor. isso a gente já comentou em outras oportunidades, mas alguém chega para mim às vezes e fala assim, poxa, mas é um trabalho tão diferente a comunicação, ainda mais o que eu faço, que tem um pouco de humor e tal, junto com a advocacia, por que você não foca? Tal? Eu falo assim, porque eu não vivo sem a comunicação. E a comunicação me fez o que eu sou hoje. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu sou advogado há 6 anos. Sim. Então, toda a minha vida profissional são 22 anos na comunicação. Então Aham. você veja que tudo que eu construí através da comunicação. Sim. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma pessoa que, como você, fala que algum dia já acompanhou meu trabalho na comunicação. É. Que isso é realmente o que você disse, que chega na vida das pessoas, tem essa proximidade, é algo muito peculiar do rádio. Muitas pessoas perguntam, mas como é que o rádio enfrenta hoje essa ligação com o streaming e tal, e outras Redes mídias, sociais, redes né? sociais, e tem canais e tal? Eu digo, olha, o rádio é o que menos sente, porque o rádio é o meio de comunicação mais democrático. Tem um público fiel, né? Mas fiel e outra, basta você ter um celular que conecte rádio, Ou não precisa radinho. nem da internet, dependendo do modelo de celular. Ou um Sim. radinho de pilha. Sim. Você conecta e pronto, está resolvido. E a informação Veja, chega, né, André? chega demais, a proximidade é muito grande. Veja, o rádio é tão importante que nos Estados Unidos há uma discussão na justiça para que a Apple passe a colocar o sinal de rádio, não o sinal por aplicativo, Sim. né, pela internet, mas o sinal de rádio como os celulares Android têm, Aham. para que as pessoas possam acessar. Porque quando tem furacão, o É no meio rádio. mais rápido e eficaz, a internet cai.
O É meio verdade. mais rápido e eficaz de comunicar, fazer um comunicado de segurança preventiva, enviar para as pessoas, é o rádio. Então eu sou apaixonado pelo rádio. E quando eu escuto uma pessoa dizer que já acompanhou em determinado momento, eu fico mais apaixonado ainda. Que bom. Porque eu sempre tive uma coisa, eu também sou de família muito humilde, Aham. mas eu sempre tive uma coisa comigo no meu coração, desde pequeno, que eu aprendi com a minha família. Qualquer coisa que você faça, toque a vida das pessoas. Seja no meu trabalho como advogado, imagino que você também no seu trabalho como empresário, você Sim. tem uma legião de funcionários, pessoas que são colaboradores, que te ajudam, e a gente tem os ouvintes. Toque a vida das pessoas. Então não é raro que alguém aparece às vezes e fala, poxa, eu estava com uma depressão, eu escutei isso que você brincou no rádio e tal, aquilo me deu força. Poxa, um dia eu escutei você falando tal coisa, eu estava no hospital junto com a minha mãe, que estava passando por um problema de saúde. E qualquer outro momento. Eu vou confessar que eu fiquei feliz de escutar isso de você, que nós estamos na mesma faixa de idade, Aham, porque vira e exato. mexe eu já estou chegando no ponto que alguém chega assim e fala eu escutava você quando eu era criança e meu pai me levava para a escola. Eu falo, pô, eu tô velho mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Ah, cara, não, mas Mas isso que é legal, sabe, da profissão e que eu gosto muito. eu acho que na verdade isso é um dos teus propósitos de vida, né? Porque ser toda comunicador é amor, Com né? toda certeza. Eu acho que é amor, né? Eu acho assim, se você não tiver amor e verdade naquilo que você faz, você não passa pro ar aquilo e não passa para as pessoas. As pessoas, elas... Hoje em dia não existe mais a questão de você ter voz de locutor. Sim, O sim. comunicador é uma pessoa totalmente diferente do antigo locutor. Que antigamente Você precisa o tocar as locutor pessoas. era aquele cara que tinha uma voz bem Isso. marcante, né? Você precisa tocar as pessoas. Seja com humor, seja com notícias, seja com informação, seja contanto que tenha conteúdo e saiba tocar as pessoas. E para isso você tem que ter verdade. Sim. Se você trabalhar em algo que você não gosta, qualquer profissão. O cara é um construtor, o cara trabalha de pedreiro, não gosta, vai fazer uma parede torta. É verdade. E no rádio não é diferente. Se eu não gosto, eu não transmito verdade para as pessoas e o resultado não vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade, né? Eu sei que tem o comunicador muito bem, né, com uma carreira incrível, que transitou nas principais rádios e tudo mais. Mas por trás do comunicador tem uma pessoa, Claro. né? Por trás do CNPJ tem um CPF, né? Isso. E aí, cara, todos os dias você entra durante a semana, né? Uhum. Nos horários específicos. E o teu horário é um horário de pico, é um dos principais programas da Das 98 5 às FM. 9, isso. Das 5 às 9, então você pega muito essa galera que tá retornando para casa, você pega todo. Do trânsito. A galera que tá no trânsito, então você leva todas as informações, leva alegria, leva tudo mais. Então você tem que estar todos os dias muito bem para transmitir essa verdade, essa alegria, essa tua irreverência, que você faz isso muito bem. Mas, cara, quando você, como pessoa, às vezes não tá tão bem, teve um problema, um estresse que hoje em dia todo mundo tem, né? Sim. Ninguém é um ser humano perfeito, aquela vida de rede social, ela Sim. não existe. Como você faz, cara, para lidar com isso, para chegar lá bem e dar o show que você dá? Qual que é o segredo? Eu acho que é assim, quando você trabalha num ramo ou numa profissão em específico que você vai para uma sala e você tem a chance de você fechar a porta e não falar com ninguém, você encara uma dificuldade de uma certa forma. A gente não tem essa chance, né? Mas o que não significa que não tenha problemas e dificuldades. Sim. Não são raras. Eu estava comentando com você até aqui antes que eu tive uma cervicalgia no final de semana, um torcicolo, uma dor muito forte. E trabalhei mesmo com dores, né? Porque não era uma dor incapacitante, conseguia trabalhar, mas a dor estava presente. Sim. Só que a gente não pode transmitir isso, né? Mais do que qualquer outra profissão, a gente tem uma responsabilidade geral com as pessoas, né? O que eu procuro sempre entender? Por mais que eu tenha problemas, tem alguém que tem problemas maiores e que está dependendo de um sorriso, está dependendo de uma palavra, está dependendo de uma conversa. Às vezes está esperando aquele momento que a gente entra no ar. É assim com todo mundo que está no rádio, né? Cada um tem seu público, cada um tem as pessoas que o consideram e tudo mais, carrega aquele público fiel. Então, assim, não foram poucas as vezes que eu pude participar de ações ou de movimentos e ver que as pessoas passam por problemas e todo mundo passa por problema. Eu não sou uma pessoa isolada. Sim. Não há momento de Não te dor. abale. Não há momento de dor que dure para sempre, como também não há momento só de felicidade. Imagine se a gente pudesse ser só feliz. Nossa, Que tava bom seria, faceiro. né? Mas a gente tem dificuldades, mas tem alguém que está precisando mais. Sim. Então, se eu trabalho, se eu me propus a fazer algo num sistema, no meio de comunicação, onde eu vou atingir hoje
a rádio atinge mais de 800 mil pessoas por mês. Caramba, é muita gente, O nosso cara. alcance, segundo a Canta de Ibope, é esse. Caramba, é muito Então, alcance. em algum momento, quase 1 milhão de pessoas ouviram a rádio naquele momento. Sim. Como que eu não vou me dedicar naquilo que eu me propus a fazer? Se não conseguir passar por alguns momentos, óbvio, tem alguns momentos difíceis que aí a gente não vai trabalhar. Sim, Tá doente? Não vai trabalhar. claro. Perdeu um ente familiar? Não vai trabalhar. Sim. Tá com uma situação muito delicada? Não vai trabalhar. Sim. Agora, se eu entendo que eu posso trabalhar e vou trabalhar, eu preciso me entregar. Ou seja, você faz o teu melhor. Exatamente. E consegue todos os dias entrar com um sorriso no rosto. A gente tenta. Acho que é a questão do profissionalismo, né? Da porta pra dentro ali. Eu acho assim, ó. Muda o cara, né? Até quando eu comecei a atuar como advogado também, e é uma profissão totalmente mais burocrata, né? Mais burocrática, mais pesada. Se trata de resolver problemas de pessoas, Sim. seja de empresas ou pessoas, você resolve problemas. Cada vez que alguém entra no teu escritório, a pessoa chega, conta o problema e sai. Quando ela sai, o problema fica comigo. É E verdade. eu que tenho que tentar resolver. Eu passei a entender, nesses últimos anos que eu convivo entre as duas profissões, eu passei a entender que o rádio, para mim, não é só mais um trabalho. Já é algo que eu trabalho, que eu amo, que eu Que gosto, ama. mas que também é uma válvula que eu posso extravasar o resto do estresse. Então, quando você fala assim, passa a porta para dentro, talvez até, por exemplo, é mais ou menos aquilo que se usa aqui no podcast. Porque você tem toda a tua vida de empresário, a correria, mas quando você está aqui, você relaxa, Nossa. você bate um papo com os amigos, você dá risada, você está num outro ambiente. O rádio, para mim, é a mesma coisa. Aham. Então, eu chego no final do dia, o André advogado não existe. Começa a me ligar, não atendo. Manda mensagem, não atendo. Não é nada emergencial. É eu só posso atender depois do horário. Exatamente. Porque é o momento que eu tenho para me divertir. Isso que eu ia te falar, na verdade, o seu trabalho virou uma diversão. Porque tem todo o propósito Sim. de vida, Sim. mas virou uma diversão pra você. É uma diversão. Porque eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar lá na minha cidade natal, Irati, em 2001, eu sempre busquei trabalhar de uma forma mais descontraída. E fui me encontrando, fui me moldando, ouvindo outros apresentadores que faziam um pouco de humor no rádio. Então eu sempre trabalhei com um pouco de humor. Não é humor disposto a fazer piada a todo instante. Sim. É um humor... Só sacadas, né? Exatamente. É um humor conversado. Colocado. Exato. A gente não deixa de dar notícia quando precisa dar, a gente não deixa de falar sério quando precisa falar, mas a gente é mais leve. O mundo já é pesado demais, então a gente é mais leve. E acho que esse nicho acabou fazendo com que eu relaxasse mais. Então, realmente, o trabalho para mim, dentro de todas as responsabilidades, as cobranças, as entregas que precisam ser feitas, passou a ser uma diversão. Me divirto muito fazendo. Que bom. E o seu programa, na verdade, hoje, ele entra ao ar das 5 às 9. Uhum. Ele é um programa que tem essa pegada leve, Sim. é musical. Sim, Ele tem notícia também. tem. Tem Porque a notícia. gente tem... a programação é a seguinte, das 5 às 6 a gente faz um musical. Tá. Das 6 às 8, a gente tem um programa aí sim mais voltado para o humor, que tem a participação de personagens lá, feito pelo humorista Will Maionese, pelo Everton também, que é nosso parceiro, um mineiro, gente boa, que faz a Célia, o E é uma personagem galera Célia. muito top, né, Muito cara? 10 e muito afinada, sabe? Aham. São Tem duas- talento, né? Exato, são duas pessoas de um imenso talento, né? Eu tenho dado continuidade a um trabalho que era feito pelo Juliano Ribeiro, que também é locutor nosso, um cara também extraordinário, um irmão meu de coração. Sim. E aí, o que acontece? Até às 8 vai assim. Depois das 8 é mais uma hora musical, os meninos saem e a gente encerra. E aí finaliza. E nesse tempo, você tem boletim de trânsito que a gente faz, o GPS, você tem as chamadas do programa de notícias que vai no ar no outro dia, né, que o nosso jornalismo envia já a antecipação pauta. dos detalhes, da pauta, que a gente antecipa o que vai ser notícia, Os 5 horas da destaques, manhã. né? Isso. É. E além disso, a gente tem 2 boletins que são enviados pela Tribuna do Paraná, que é do mesmo grupo, e também pelo portal G1 Paraná, que também é do mesmo grupo. Quando entra uma notícia de última hora grave não, mas que precisa ser dita, vocês Uma notícia também... importante. É, a uma gente notícia precisa dar, importante. a gente precisa trazer. Já traz ali online pro pessoal. Isso mesmo. Faleceu uma pessoa importante, uma Sim. personalidade. Sim, sim. Ou sim. houve um acidente que está travando, né? Ou um incidente, alguma outra coisa emergencial. A gente interrompe a programação e traz o nosso plantão, porque a gente tem o jornalismo também trabalhando a todo momento. Cara, e é um desafio gigantesco, né, André? Essa tua profissão, porque ela não tem como se acomodar, não é verdade? Exige todo o tempo de vocês uma atualização, né? Você tem que estar antenado com o que está acontecendo no mercado. E aí eu não estou dizendo só de música, estou dizendo Sim, de tudo. De tudo. Eu acho assim, eu conheci uma pessoa há muito tempo que ela disse o seguinte:
O tempo do locutor abrir o microfone sem saber o que vai falar acabou. Não dá, né? Não dá. Tem todo o preparo, né? Você tem que ter um conhecimento básico e tem que ser uma pessoa antenada em tudo. Aham. Porque se acontece alguma coisa a nível nacional, você precisa entender o que está acontecendo para você poder falar. Se não entende, é melhor não falar, Sim. né? Até porque hoje a velocidade da informação é muito maior. Tá na palma da mão. Na né? internet você tem N portais que tem notícia e você tem diversos comentaristas que fazem comentários. Então a opinião, quando você vai emitir uma opinião, ou quando você vai comentar uma situação, ou vai mesmo noticiar a situação, se você não conhece, você vira motivo de chacota. Porque Pois talvez é. quem está ouvindo conhece Mancha mais a que sua você. imagem, né? Exatamente. É. A pessoa já tem uma opinião pré-formada. Ela quer ouvir um complemento. Uhum. Ela quer ouvir um outro lado. Agora, falar por falar qualquer coisa não dá. Então tem que estar muito antenado. E tem muito fanfarrão hoje em dia, assim, né? Demais, Que quer só demais. aparecer, só fazer polêmica, né, André? É. E aí, Eu sou muito receoso com esse tipo de coisa, né? Eu acho que cada vez mais o mundo é plural. Sim. Então, tanto o humor que eu busco, a comunicação que eu busco, é para alegrar todo mundo. E não usar, às vezes, determinadas características para fazer. não usar isso graça. como arma, não Isso. como engajamento, Exatamente. não como. Não Até porque precisa. Vocês não precisam, isso quer Não dizer, né? precisa. Vocês não precisam Não disso, precisa. né? Enfim, Exatamente. o André, o programa dele é líder de audiência aqui em Curitiba. Não, Curitiba não, né? É no Paraná, né? O nossa alcance pesquisa, de vocês a é nossa maior, pesquisa é Curitiba e região metropolitana, que é Entendi. onde tem o alcance da emissora, né? Sim. E o programa já é líder há 3 meses. Aí, muito bacana. Parabéns, então. Mas, cara, é o seguinte, nós vamos entrar numa outra área agora. Vamos lá. Porque assim, a gente tá vendo aqui o André, comunicador, o cara que fala com vocês todo final de dia, é o cara que leva alegria, que leva música, é o cara antenado aí de mercado, é uma referência. Mas a gente quer saber qual o caminho, meu amigo, que você trilhou, porque você não chegou na 98 FM como líder de mercado à toa. E eu imagino para um cara que saiu lá de Irati. Irati nem é tão longe assim, tá? Não é pertinho. É 150 quilômetros, né? Pertinho. 200 no máximo, né? Dá 170 se você contar de dentro de Curitiba até dentro. Até. Entre rodovia, 140 e poucos. Então assim, é muito próximo aqui a Curitiba, mas por que eu tô te falando isso? Porque tem muita gente que sonha em ser um radialista, em trabalhar com mídia, em crescer, né, na comunicação, ser apresentador de TV. Acho que todo mundo na vida um dia já sonhou isso. Todo mundo na vida. Eu acho que eu, por mais que eu tenha sido empreendedorismo, também já tive um dia um sonho de ter os holofotes. Essas coisas são normais, todo mundo passa por Com isso. certeza. Cara, como que esse bichinho te picou da comunicação, ativou isso em você? Em quem que você se inspirou? Como você começou? Como que você teve essa ideia de ir lá em Irati Você era super jovem, né? Começou, você já tem 22 anos de Com 16 produção. anos. Com 15 16 anos, 15 15 anos. Até porque eu imagino que há 20 e poucos anos atrás devia ser uma realidade muito distante da tua. Muito distante. Era um sonho quase que impossível. Total. Né? Cara, como é que foi isso? Conta esse teu início. É uma coisa muito maluca, assim, eu sempre falo pelo seguinte. Eu nunca pensei em trabalhar no rádio. Ele que te escolheu. Nunca pensei. É mais ou menos por aí. Por quê? Porque eu sou de uma família também muito humilde, muito simples, né? Meu pai é confeiteiro, trabalha até hoje, já está aposentado, continua trabalhando. Minha mãe é cozinheira, auxiliar de cozinha. Moram em Irati, ainda atuam lá, né? Minha mãe no restaurante, meu pai no mercado. Nos comércios. Isso. E o que acontece? Eu tinha minha avó, que é costureira. Meu avô era vigia noturno na época. E eu meio que morava junto com a minha avó e junto com a minha mãe. Transição de casas, né? Isso vem pelo seguinte, a minha avó sempre teve um sonho de ter um filho homem. Sempre. E só teve filhas mulheres. Ela tinha 2 filhas, que é minha mãe e minha tia. Tá. Aí quando chegou em 83, ela finalmente conseguiu realizar o sonho de ter um filho homem. Só que esse menino morreu com 48 horas, né, que seria meu tio. Sim. E aí ela tinha todas as coisas compradas, berço e tal, e ela disse assim, eu vou guardar, porque uma hora ou outra uma das minhas filhas vai ter um filho, e se for homem tá tudo aqui. Então em 85 minha mãe engravidou, e eu fui o primeiro neto. Então eu acabei ficando com tudo que era do meu tio, do seu tio. né, do meu tio. Então eu criei um vínculo com a minha avó muito forte, né? Tenho a minha mãe, meu pai, e minha avó e meu avô muito próximos. Então eu ficava me intercalando, e a minha avó muito católica. Trabalhava na igreja e tal, sempre me orientou desde pequeno a trabalhar na igreja. Então, eu fui coroinha na paróquia São Miguel, lá em Irati, fui presidente de grupo de jovens, grupo de adolescentes, fui catequista, Legal. né?
fui desenvolvendo esse trabalho. E quando eu completei ali 15 anos, 14 anos, né, eu decidi tentar a vida sacerdotal. Então eu fui morar no seminário. Caramba. Queria ser padre naquela época. Que legal. Fui morar no seminário. Claro que a igreja se livrou de um problema, né? Daí, Ixi, até um padre falão, que rapaz. Pois é. Aí eu fiquei 1 ano e meio no seminário. Foi um momento extraordinário da minha vida. Aprendeu muito. Muito. Questão de responsabilidade, questão de atividades, questão de você entender um pouco de como funciona a vida mesmo, né? Porque eu tinha 14 anos quando eu saí de casa para ir para o seminário. Então, não tinha vivência nenhuma de vida e não tinha trabalhado, até porque a cidade não podia. Então, no seminário eu consegui desenvolver responsabilidade, aprender muita coisa, até atividades simples de você trocar uma lâmpada, fazer várias coisas. A gente tinha essa oportunidade, além de estudar. Fiquei 1 ano e meio. Agia na sua formação, Isso, né? Como pessoa. Isso, né? como pessoa. Isso é muito relevante na minha vida, muito importante. Tem um destaque, espaço, né? tem um espaço muito forte na minha vida, no meu coração. E tudo que eu faço, eu tenho muitas lembranças daquele tempo, das pessoas que eu convivi, né? Nós éramos em 37, tem um padre daquela turma, que é o padre Ezequiel, que fez o meu casamento depois. Olha que bacana, que top. Mas veja só, aí eu fui pro seminário, fiquei 1 ano e meio e saí. Quando eu retornei, eu não tinha terminado o ensino médio ainda. Estava estudando, né? E o meu avô era amigo de um radialista da cidade, né? E eu cantava na igreja também, eu toco violão, então eu cantava na igreja. E um dia o meu avô chegou para esse cara e falou assim: olha, o André tá precisando trabalhar, saiu do seminário. Será que você não conseguiu um emprego para ele na rádio? Ele falou assim, mas ele é radialista? Ele falou, não, ele canta na igreja, ele fala bem, eu acho que ele fala bem, né? Na visão do meu avô, né? Uhum. Aí esse cara foi um dia na igreja, eu terminei uma missa, cantei, ele falou assim, olha, Irati tem 3 rádios, 3 emissoras de rádio. 4 hoje porque teve uma migração ali, mas 3, na verdade. E uma delas era a Rádio Vale do Meu FM, a mais antiga da cidade. E esse cara trabalhava lá. Ele falou assim, ó, a dona da rádio vai fazer um teste. Então, se você quiser ir lá, ela vai te receber, você grava um teste e tal. Ok. Eu saí da escola, de uniforme, terceiro ano do ensino médio. Piazão, né? E fui lá fazer o teste. Fiz o teste. 2 dias depois ela me chamou e ela falou assim, olha, eu gostei do teu teste, mas eu acho que não dá. Ela disse assim, você tem uma voz muito aguda, você tem uma voz muito aguda, não é o perfil que eu procuro, a gente precisa de alguém mais pronto e tal. Mas se você quiser, você vai trabalhar de operador de som, que é cuidar da mesa, que hoje é uma profissão que está quase em extinção, porque por causa da tecnologia, o locutor próprio opera cada vez mais, né? Exatamente. Mas você trabalha de operador. Você trabalha de operador e de telefonista. Eu preciso de telefonista também. Então faz tudo ali, né? Exatamente. Eu precisava trabalhar, eu estava estudando para fazer o vestibular, que aconteceria ali uns 2 meses para frente. Lá em Irati tem uma universidade pública muito boa, que é a Unicentro, uma das melhores. Inclusive a galera vai para lá para estudar, né? Muita gente do Brasil inteiro. Né? E tinha o curso de geografia que eu gostava, eu queria dar aula. Né? Então aquilo me chamava muito a atenção. Eu estava estudando para o vestibular, eu falei, eu aceito. E comecei a trabalhar na rádio nesses Porque ia entrar uma graninha, né? Exatamente. E um rapaz de 16 anos. Ó, eu já tinha sido gandula de futebol no estádio. Eu já tinha distribuído panfleto no semáforo. Olha aí. E eu já tinha vendido o jornal Folha de Irati no estacionamento do mercado. Olha só. Agora, ter um salário fixo era a primeira vez na vida. Não, e é engraçado que na nossa época não tinha todos esses programas de apoio que tem hoje, né? Até já tinham, mas eram poucos explorados, né? Questão de estágio. Isso, não tinha força. Já existia, mas não tinha uma infiltração como tem hoje. Eram coisas embrionárias, Isso, né? Então começando. A gente não tinha onde trabalhar, Exatamente. né? O jovem de 15, 16 anos, ou ele ia pra roça, ou ele trabalhava clandestino ali. Exatamente. Mas também não era bem visto a galera contratar o rapaz de 15, 16 anos. Então, você teve ali já uma bênção de Deus na tua vida, né? Que foi para um trabalho numa cidade pequena. Isso. Onde você já ia ter uma rentabilidade mensal e abrindo uma porta para você. Exatamente. Dali para frente você foi fazendo. Comecei a trabalhar, passei no vestibular, comecei a cursar o curso de geografia. Estudei 1 ano de geografia e depois acabei saindo por conta do rádio, porque daí o que aconteceu? Como eu fiquei ali, eu fui aprendendo, eu fui conversando com outros profissionais, aprendi a fazer edição de comercial, fazer edição de áudio, e comecei devagar a tampar alguns buracos. Então faltava alguém numa folga, eu entrava no ar, mas ainda não era uma coisa muito fixa. Mas já? Exatamente.
Aí chegou um determinado tempo que um cara, que é um grande amigo até hoje meu, que é o Orlando Colasso, ele passou mal, ele tinha diabetes, precisou fazer um tratamento muito longo. Se você afastar. Exato. E ele era um cara que tinha uma projeção de audiência muito forte na rádio, lá no interior. Ele tinha muitos anunciantes, então não podia deixar aquilo em aberto. Sim. E eu criei uma sintonia com ele, porque eu era o operador de som dele. Sim. Então a gente chegava na rádio 5 horas da manhã, todo dia, fazia o programa até as 9. E você se espelhava Eu nele. só na mesa, isso. E tinha muito cuidado para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Sim. Até que ele ficou doente. E aí a diretora da rádio falou assim, olha, quem vai substituir é o André, porque já está no horário, já sabe como que funciona o programa, então também é uma oportunidade. Eu brinco que dali em diante eu nunca mais saí do ar. Porque aí eu fiquei nessa rádio mais um certo período, ele voltou da doença, recuperado. Aí eu comecei a fazer um outro programa à tarde. Aí você já ganhou um espaço de um programa, que daí já te colocaram num outro Aí eu programa. comecei a fazer, era 2 horinhas por dia, mas comecei. Com quantos anos? Isso com 16 anos. 16 anos você já 16 tinha um anos. programa na rádio? Tinha. A Mas- voz era bem fininha mesmo, sabe? A dona Sim. da rádio tinha razão. Putz, eu tinha que Mas resgatar uma voz dessa Olha, época. eu acho que ainda tem alguma coisa. É, né? a gente eu acho tinha que que ainda tem. Mas assim, ó, olha o que aconteceu. E a oportunidade que passou, né, cara? Nossa, muito grande. Você pegou... E foi perto de 2 anos, não deu nem isso. Só que o que aconteceu? Eu saí, eu me apaixonei pelo rádio desde que entrei. Sim. Mas eu saí, mas eu tava vendo que aquilo não tinha muito futuro. Aham. Né? Eu pensava assim, puxa, mas não ganha tão bem, eu preciso fazer outra Mas, coisa. mas futuro, isso que eu ia te falar, futuro financeiro. Futuro Você não financeiro. olhava aquilo ali como, Isso. nossa, isso vai me projetar Exato. financeiramente, Não, futuro né? financeiro, naquela coisa imediata de um, De um jovem jovem. adolescente. O que eu fiz? Eu falei, não vou mais trabalhar em rádio. Tinha o seguro-desemprego, que eu tinha Pegou. saído. 5 meses recebendo o seguro-desemprego. Quando chegou fevereiro, que era o penúltimo mês do seguro-desemprego, eu fui pro carnaval em Guaratuba, com os amigos meus. Voltei e fui lá na agência de emprego procurar emprego. Lá de Irati. Lá em Irati. Eu falei, e tinha outras rádios lá. Detalhe, curtiu uma Guaratubanda, Oxe, verdade. voltou renovado Uhum. e aí foi pra agência de emprego. Fui pra agência de emprego. Cheguei lá, conversei com o pessoal da agência de emprego, falando, tem uma vaga pra você. O que faz a vaga? Vai ganhar mais do que eu ganhava na rádio, né? Você vai trabalhar de operador de balança para uma fumageira. Ah, Eu falei, o que tem que fazer? Não, o caminhão chega, você confere, anota. anota, vê a balança, E opera libera. a balança e libera. É isso que você vai fazer. Eu falei, pô, que bacana, tô dentro. Fiz toda a documentação, tudo certo, entrevista, tudo certinho, passei. Passou, bonitinho. Exato. Começava como se fosse hoje uma quarta, começava na outra segunda-feira. Não na próxima, na outra. Os 15 diazinhos pra Exato. frente. Aqueles dias, ainda estava no último mês de seguro-desemprego. Aham. Falei pra minha mãe, eu vou dormir, né? Porque a partir da outra semana eu vou começar a trabalhar cedo. E não é mais igual a rádio, que é 3, 4, 5 horas por dia. É o dia todo. O dia todo. Então eu vou descansar essa 1 semana e meia, que na outra semana eu começo a trabalhar. Quando foi na quinta, que já seria na próxima segunda que eu ia trabalhar, me liga um cara, que é uma pessoa extraordinária, uma das melhores pessoas que eu conheci no rádio, um talento incrível, e que infelizmente morreu por conta da Covid-19, Putz. com apenas 38 anos, Super a jovem. idade que eu tô hoje, que é o Sassá. Esse cara me ligou e falou assim, você tá sem trabalhar? Eu falei, eu saí da rádio Vale do Mel e tal. Ele falou assim, não, vem aqui, o dono da rádio quer conversar com você. Daí já de qual rádio? Da Rádio Najuá FM, que existe até hoje também. A Vale Que é do lá Mel em também Irati. existe. Isso, a Najuá. O concorrente, né, da outra. Isso, né? A Najuá FM. Aí eu falei, não, eu vou ir conversar com ele. Fui lá, ele falou, eu tenho uma proposta, o salário é tanto, era até menor um pouco que na fumageira. Ele falou assim, você vai fazer a operação de áudio de um programa de manhã e vai fazer um programa à tarde das 2 às 5. Na hora eu topei, na hora. Eu Já deixando o outro- Liguei lá e falei, nós vamos ter que arrumar outro para levar fumo, porque eu não vou conseguir. Aham. Aí, beleza. Fechei ali com a Rádio Najuá e comecei a trabalhar. Ali foram longos 4 anos de uma experiência maravilhosa. Depois, eu tive uma aproximação muito grande do dono da rádio. Aham. Virou um amigo, que era o seu Najib Armushi, uma pessoa extremamente reconhecida na região por conta do que criou, né, Sim. na sua empresa de comunicação. A filha dele, que é a Jussara, minha amiga até hoje, uma pessoa que eu tenho muito apreço. A Jussara me deu oportunidade, permitiu que eu fosse coordenador artístico da rádio. Então, que eu fizesse um trabalho de organizar a parte artística da rádio. Depois eu saí de lá, e essa é uma coisa muito interessante, porque quando eu era seminarista, eu levantava de manhã,
A gente levantava muito cedo. E tinha uma escala para fazer café. Então, nos 30 dias, a gente era em 37 e tinha um rodízio. Cada dia do mês, pelo menos, alguém ia levantar para fazer cafezinho. café. Levantava 4 horas da manhã para fazer o café. Tinha que deixar tudo pronto até as 5. E 5 horas tinha um sistema de som nos quartos. A gente ligava o sistema de som Pra galera acordar. pra galera acordar. E eu conheci naquela época, conheci um cara chamado Jauri Gomes, que inclusive o sinal da rádio que ele trabalhou, a Rádio T, na época era a Rádio Tropical. Nossa, a Rádio existe T é aqui. muito famosa até Exato, hoje. Exatamente. É. Ela não tinha esse nome ainda, na época era Tropical FM. E era em Ponta Grossa só a sede, né? Tinha acho que 2 ou 3 só que estavam começando o projeto de rede. O que aconteceu? Eu escutava muito o Jauri. E eu me inspiro muito no trabalho do Jauri, que era um cara engraçado, era um cara que fazia piada, fazia humor, fazia brincadeira. E eu escutava o Jauri, e eu colocava sempre o Jauri pro pessoal acordar. Aham. Então eu fui guardando aquilo na cabeça, né? Jauri Fiquei ali, marcou a época pra marcou você. a época. Um determinado dia eu tô na rádio, e o senhor Najib, que era o dono da rádio, já é falecido, ele chegou e falou pra mim, olha, o dono da Rádio Tropical tá vindo aí. Que era de Ponta Grossa, ali perto. Aí é um parceiro, né? Exato, e eles eram amigos, né? E eu conheci o Márcio Martins, que é o dono até hoje da Rede T. Né? Conheci o Márcio, mas a maneira que eu conheci o Márcio é uma maneira muito, muito engraçada, assim, porque foi o seguinte. O Márcio foi visitar o Najib uma outra ocasião, eu conheci ele, comecei a conversar, mas o Márcio foi visitar o Najib uma outra ocasião no hospital. Né? E eu tava no hospital ajudando a cuidar do seu Najib. Sim. Era amizade, né? Junto com a família ali. Admiração, amor, Exatamente, né? Exato. Gratidão. Também, claro. E aí um outro cara, que depois vai ser o responsável por eu chegar até Curitiba também, que era um técnico que cuidava da torre, que era amigo de ambos, estava junto. Eu desci buscar uma mala de roupas no estacionamento e o Márcio tinha se despedido lá. O senhor Najib e tal, estava voltando para Ponta Grossa junto com esse técnico. Quando eu desci no carro, o carro do Márcio deu a ré. Aí ele falou assim, escuta, você não tem férias para tirar aqui em Irati e tal? Eu falei, tenho umas férias que tá para tirar, acho que mês que vem e tal. Ele falou assim, eu vou precisar de um locutor em Ponta Grossa. Vai fazer para mim lá um mês lá. Olha só. E aí eu pensei assim, não tô acreditando, porque era o meu sonho trabalhar junto com o Jauri Gomes. Sim. Que eu Que escutava. era o cara que marcou a época Que eu lá. escutava, exatamente. Rapaz, daí eu conversei com o próprio senhor Najib, com o pessoal, né? Ele ainda teve uma melhora, mais um tempo, com a própria Jussara. Eles me liberaram, não precisei me demitir, para fazer aquele mês lá, enquanto eu peguei Foi um férias. afastamentozinho pra Eu você ir. fiz as férias, eu peguei férias na rádio que eu trabalhava Foi lá. e fui fazer as férias em Ponta Grossa. Trabalhei na Rádio T. Só que daí não foi só isso. Eu voltei para Irati, voltei a morar em Irati, continuei na Rádio Najuá mais um ano, só que todo final de semana Você ia pra Ponta Grossa. eu trabalhava em Ponta Grossa. Que é pertinho, né? Exatamente. Na Rádio Tropical FM, que depois já Virou a Rádio T. E eu até peguei esse começo de Rádio T. Bacana. E aí eu fiquei mais um ano e meio em Irati, trabalhando ali nessa parte de coordenação artística e tudo mais, até que aquele mesmo técnico que me indicou lá em Ponta Grossa chegou um dia lá em Irati e disse assim, olha, eu tô assumindo a Rádio Clube, vou fazer a coordenação artística da Que Rádio já em Clube. Curitiba, uma das Curitiba, principais rádios. mais antiga do Paraná, né? Rádio Clube, uma das mais Super antigas do tradicional, Brasil. né? Ainda existia B2 na época, junto com a Clube FM. Ele falou assim, eu quero você das 8 ao meio-dia. Eu fiquei meio sem palavras, né? Porque era o que eu sempre comentava Cara, com e ele. das 8 ao meio-dia é um baita É o tempo. horário nobre. Isso que eu ia te falar. Isso. E da Horário principal rádio. Na época, sim. Porque e que até ano hoje foi conserva isso? uma grande força. É. Isso foi em 2007. Cara, Rádio Clube disparado, né? Nessa época era muito forte ainda, obviamente, que tem uma história, tem 100 anos de história. Mas em matéria de disputa, sempre ali nas cabeças e Líderes, tal. né? Isso. Líderes de mercado. E aí o que aconteceu? Na época, eu não sei se já tinha massa. Não, ainda não. Ainda não, né? Ele era Band FM na época. Band. Band FM. O que aconteceu? Topei de uma Veio. hora para outra. Cheguei aqui numa sexta-feira, passei por exames da PUC, porque a Rádio Clube era da PUC na época. Fiz exames na PUC e comecei na terça-feira. Então Já foi assim, o tempo ó, que eu pedi pá! a demissão em Irati, exatamente, e vim para cá. E aí começa a minha trajetória aqui em Curitiba. Aí foram 2 anos na Rádio Clube, depois já fui para a Rádio 98, no mesmo horário, Aí ficou vários anos. 8 anos. Saí em 2018, fiquei 4 anos na Caiobá e agora retornei. Já tem praticamente um ano fechando de volta com a 98. Ou seja, é toda uma história
nesse meio de rádio, Sim, que é a tua paixão. sim. E é engraçado ver a tua história, é que realmente você não escolheu o rádio, ele que te escolheu, né? É, porque se você perguntar o que você queria ser quando você era pequeno, advogado. Advogado. É. Que também realizou agora. Que daí eu realizei, mas graças ao rádio também. Sim. Porque se eu não tivesse essa oportunidade de eu morar num centro maior para poder estudar, se não tivesse a oportunidade de você poder pagar uma faculdade Exato, particular, claro. não tivesse a oportunidade de você ter um network através da comunicação que também te ajuda na advocacia, e o próprio exercício da advocacia, que é muito oral, Sim. de você conversar, de você Defender, entrar em debate, né? embate, de você poder ter presença, conversar com desde a pessoa mais simples que chega até você, até a mais sofisticada. Você precisa ter uma boa comunicação. Então, eu acho que a comunicação, ela faz parte da minha vida. Eu ainda devo muito a ela. E quando alguém pergunta, mas você não pretende um dia parar com a comunicação? Eu falo, até o dia que ela não me quiser mais. Aí, Que eu acho que no seu caso, meu amigo, é só no dia que você partir dessa pra melhor. mas a barba tá branca, com 38, mas tá branca, viu? Inclusive, a gente tá falando de comunicação, eu só queria ressaltar a minha admiração pela comunicação no meio de condomínio é essa empresa aqui, Eletromídia. Sensacional. É líder nacional de mercado e, caras, comunicação, olha só como é engraçado, né? Comunicação realmente tá em tudo. Tudo. E hoje quem não se comunica, né, André, tá fora do mercado de trabalho. Com Quando eu falo certeza. comunicação, não é só essa do radialista, não, é no tudo, no teu dia a dia. certeza. Né? E a Eletromídia, ela pega a comunicação profissional de condomínio e leva pro dia a dia do morador. Que o cara entra no elevador, não sei se já entrou nos elevadores que tem as Sim, telinhas. No meu prédio tem. Tem, né? E é da Eletromídia. Olha aí que top. E aí a Eletromídia chega lá e pega, às vezes, assuntos polêmicos, Sim. coloca lá de uma forma leve, tranquila, com muita tecnologia, inteligência artificial. Então, parabéns, Eletromídia, porque vocês também são muito top na parte de comunicação, viu? Cara, e assim, hoje, o que você diria para aquele garoto que, assim como você, tava lá, né? Tem hoje os garotos que estão no interior, aqui em Curitiba, ou qualquer lugar do Brasil que o cara esteja, que queira entrar nessa área de comunicação. Eu acho que hoje as redes sociais, muitos garotos ali olham e querem ser os influencers e não sei se ainda estão com esse olhar de rádio. Eu queria dizer assim, o que você diria de dica para esse cara que está lá sonhando em entrar para esse meio? Se tem alguma dica? Estude, o que é? Olha, Assim? Não, eu até faz parte desse trabalho na comunicação nos últimos 2 anos. Eu tenho lecionado Sobre comunicação. sobre comunicação no Instituto Rádio e TV de Curitiba, né, que tem um curso livre que está trabalhando para ser credenciado como curso técnico, inclusive, para locução e também para curso técnico de rádio e TV. Está passando pelo processo de credenciamento, mas é um curso livre. O que eu sempre converso com as pessoas, acho que eu posso estender isso a qualquer pessoa, é o seguinte: hoje tem gente que brinca assim, eu não vou pagar a faculdade pro meu filho, eu vou comprar um celular bom de câmera para que ele vire um TikToker. Né? Que aí o cara faz miséria. Exato. Por um lado, não tá errado. Claro. O lado de você incentivar a comunicação. Por quê? Porque para você ter um sucesso na internet, você precisa de 2 coisas. Talento para alguma coisa, primeiro. Sim. E segundo, entender o algoritmo. Então esse é o segredo da combinação das 2 coisas. Sim. Só que eu sempre digo o seguinte: às vezes as pessoas chegam, puxa, eu tenho um sonho de trabalhar numa emissora de rádio, trabalhar numa emissora de TV. Eu acho, em primeiro lugar, que a gente ainda tem espaço para muita gente e sempre vai ter espaço para gente boa e que seja nova. Né? A comunicação precisa se renovar também. Sim. Todos os dias a gente vê na TV, a nível nacional, estadual, municipal, a gente vê no rádio pessoas novas engrenando, começando. E a gente está vendo muito sobem, influencer ir para TV, né? Isso. Mas aí que tá. Acho que a TV está se reinventando também, né? Eu digo assim, ó, você quer ir pro YouTube e montar um canal para falar sobre game. Muito 10. É legal, pode ser que você exploda, mas aquilo vai ter um determinado momento que você vai crescer e que o teu público vai mudar. Vai saturar. E que você vai precisar mudar algumas coisas. Então nunca é demais você estudar, se aprofundar. Eu acho que quem tem o sonho tem que correr atrás. Tem que sim procurar fazer algum tipo de curso, tem que procurar, seja um curso técnico, seja um curso de oratória, seja um curso básico, mas acima de tudo, eu acho que a pessoa tem que ter a convivência com a informação. Para você ser bem-sucedido, você precisa ter uma cultura geral muito boa. Entendi. Né? Eu não posso sentar aqui e você fazer perguntas sobre qualquer tema e eu não saber responder ou não Ou pelo saber menos ter uma noção, responder né? de forma Ouvir descontraída. falar. Exatamente. Porque senão você fornece um conteúdo que no primeiro momento te dá muito dinheiro,
Sim. mas você não tem nenhuma consistência para se manter. Eu acho que é isso. Então é estudar, correr atrás, e o network também conta, né? O relacionamento, né? Porque por Demais. mais que você não conheça ninguém da Sim. área, se você se projeta a isso para É. conhecer pessoas, o caminho vai se abrindo, né? Com Que certeza. o teu caso nítido de sucesso foi muito do networking que você foi fazendo, né? Com certeza. Assim, a gente tem uma situação, eu fui conhecer rádio, conhece aqui, conhece ali. Hoje eu tenho uma convivência muito boa com diversas pessoas de diversas emissoras. Então eu converso com pessoas de outras rádios tranquilamente, tenho amizade, né? Vocês se estimulam, na Exatamente, verdade, né? isso mesmo, sabe? E eu acho que esse network é importante, porque todo mundo que está nesse barco da comunicação está no mesmo barco. Sim. Seja o diretor, seja o operador, seja o locutor, seja o comercial, seja o artístico, seja o marketing. Primeiro que todo mundo tem que estar conectado. E segundo que a troca de experiências faz com que você também tenha sempre um suporte caso você precise mudar de alguma área ou alguma coisa nessa situação. Acho que o network é muito importante, mas valorizar e acreditar no teu talento é mais importante. Correr Porque atrás, o meu talento é diferente do teu, Claro, é diferente do rapaz que está ali na técnica, é diferente do outro locutor que trabalha depois de mim. sim. Procurar uma marca. Acho que isso é o mais importante, procurar uma marca E eu acho pessoal. e a tua marca é também muito a tua história, né? A gente, A gente carrega isso, isso né? que eu ia falar, a gente expõe o que a gente é, né? A gente, É. eu não consigo, você sabia que eu como empresário não consigo separar, por exemplo, na hora de contratar uma pessoa, eu não consigo separar o lado pessoal dela, no sentido de entender a história de vida daquela pessoa, como Sim. foi a criação, o que ela passou, o que ela não passou, porque o lado pessoal reflete muito no teu profissional. Você leva pro teu profissional muito que você é no Com toda pessoal. certeza. Então, se você teve uma boa formação ou não, mas enfim, se você é uma pessoa bom caráter, você vai ser um bom profissional também. É. Então, e é engraçado esse nosso assunto ali do que a gente está falando, dos caminhos de sucesso e tudo mais, é que eu vejo, independente da profissão que você vai, o caminho que você vai trilhar, que, cara, basicamente não são segredos, mas assim, basicamente as características são as mesmas para você ser bem sucedido. Sim. Networking, correr atrás, ter comprometimento. Não muda nada do empresário, não muda nada do cara do CLT, porque o CLT também só é promovido se ele tem esses diferenciais, se ele é comprometido, se ele se comunica, se ele tem network. Então, receita de sucesso não existe, porque não é um bolo, né? Que você joga aqui a farinha e tudo e sai aquela perfeição. Mas tem valores que, se você aplicar no teu dia a dia, vão te fazer melhor, né? Vamos fazer, com certeza. Eu acho assim que tudo aquilo que você aprendeu de bom e você conserva de bom, né? Pode ser compartilhado, deve ser compartilhado, e ao compartilhar você atrai pessoas que têm os mesmos valores. Vai atrair alguma coisa ruim? Sempre. Pode. E a gente tem que saber você tem separar. contra, tem que saber separar. Mas assim, muito da essência que eu tive na minha vida, uma essência muito humilde, trabalhando, sempre buscando Com desde seus pequeno. avós, né? Isso, eu tento replicar. Então, frases que a minha avó falava, eu replico no ar. Situações engraçadas. Outro dia a gente fez uma enquete brincando, né? Eu acho que o humor tem que estar muito conectado. Tem que saber para quem que eu tô falando. Aham. Quem que é meu público? É popular. Sim. Tem alguém que não é popular, que tem uma classe mais elevada que escuta? Tem. Uma fatia que é até considerável. Sim. Mas a maioria é popular. Então eu tô conversando com a pessoa que é povão. A gente fez uma brincadeira. O que não pode faltar no velório de pobre? Só que naquele momento eu consigo imaginar e contar coisas que eu passei, porque eu fui muito velório de pobre por ser pobre, entendeu? Exato. Então você traz também um pouco da tua bagagem, não Da- só os da valores. tua realidade. Exatamente, não só os valores, mas a experiência, né? O dia a dia, muitas coisas, jargões que a mãe da gente fala, né? Você consegue colocar isso e isso aproxima, porque gera identificação. Eu acho que quando eu falo em marca, É isso, eu né? acho gera identificação. Quanto mais você consegue se identificar, que a pessoa escuta e fala, caramba, eu também passei por isso, ou caramba, isso é verdade, isso acontece mesmo. Mais você identifica e mais você conecta. E você sabe que lá na empresa, por exemplo, no que eu trabalho, todas as campanhas que a gente vai fazer de marketing, ou como a gente tenta fazer com que a marca seja mais vista pelas pessoas, mais percebida, na verdade. Porque só ver também não adianta, né? Sim. Eu sempre falo sobre isso, assim. Como a gente quer impactar aquela pessoa. E eu acho que a maneira que a gente mais impacta é quando você traz assuntos que ela vive no dia a dia. Isso. Né? Então, quando ela se identifica, eu sou assim total. Quando, por exemplo, propagandas de rádio. Normalmente, quando chega a propaganda,
se eu tô dirigindo, eu acabo ficando meio avoado ali. Sim, normal. Vou pensando em outras coisas e tal. Normal. Vem a programação, começa a música, você já se conecta de Sim. novo. Aí vem uma notícia, você se conecta. Então, normalmente, na hora da propaganda do rádio, por exemplo, até de TV também, pode ver que é um momento. Você que trabalha com isso, não, você deve prestar muita atenção. Mas para quem é usuário, assim, no geral, é um momento que você meio que dá uma desligadinha. Sim. Aí você vai buscar um outro pensamento. É verdade. Mas esses dias, cara, eu escutando o rádio, escutando você, vi uma propaganda que foi algo que me remeteu ao meu dia a dia. E aí aquilo me conectou e automaticamente eu conectei com a marca. Então, cara, hoje é engraçado como a gente se conecta com os assuntos ou com as coisas que só nos interessam e que a gente se toca, né? Que mexe com a gente, né? É que antigamente você tinha um anúncio. O que eu acho que é tudo um conjunto. Hoje a gente tem um excesso e não é um excesso ruim. Sim. É um excesso, né? Claro, tem que separar algumas coisas que são feitas com más intenções, como fake news e coisas assim. Mas você tem um excesso de informações. Você sai de casa, tem um outdoor. Aham. Você ligou o rádio, tem uma informação. Você tá no semáforo, você recebe um panfleto. Você olhou no celular, você recebe uma Pop-up. notificação, pop-up. Você acessou a internet, tem pop-up de Você vai notícia, almoçar, de informação. tem Então ali. você tem um excesso de informações. Eu acho que o cérebro, ele processa as informações e ele guarda aquilo que realmente é relevante. Agora, quando você gera conexão, seja através do programa de rádio, seja no podcast, seja no seu canal no YouTube, no Instagram ou na TV, quando você gera conexão, aí você gera fidelidade e você gera esse reconhecimento mútuo. Porque hoje você pode observar, as marcas elas procuram criar a sua persona, a sua personalidade. Elas procuram humanizar a sua marca. Né? E humanizar não é a pessoa botar a cara dela na marca. Às vezes é necessário. Sim. Mas é você vender valores. É você vender valores. É uma marca que tem uma luta muito grande contra algum tipo de preconceito, é um valor. Aham. É uma marca que tem uma luta muito grande a respeito do meio ambiente, é um valor. É uma marca que tem uma luta muito grande pela educação, embora ela seja uma marca comercial, mas ela tem um projeto social de educação, é um valor. Isso gera conexão. Perfeito. Isso gera conexão. E assim, cara, falando de conexão, tá? O povo interage muito com vocês? Você gosta Demais. dessa parte do programa? Você, Demais. eu imagino que o WhatsApp bomba. Bomba. E aí você tem uma pessoa que fica o tempo todo te alimentando com A isso. gente mesmo ali faz no momento da produção ali, né? O Will Maionese é uma das pessoas responsáveis que faz essa coleta filtrada ali na ali. hora, essa filtragem, até porque eu tô na mesa também, né? Aham. Então opera a mesa, tem que ter um cuidado ali. E o teu é super dinâmico, né? Que você tá antenado em tudo, você tem né? que ligar tudo. Tudo que você escuta tá saindo da minha mão ali, né? Aham. Tanto a voz dos outros ali, a minha, som, efeito, A hora que a música entra, sai. tudo, exatamente. E a gente tem essa filtragem. Só que a interação é muito bacana, porque a galera responde, sabe? Você chama, eles entendem e vêm. Então, tem dias que tem 200, 300, 400, depender até de uma promoção, tem 1000 mensagens por dia. É uma coisa muito legal, muito bacana. A gente se diverte. E é legal essa questão da interação do... É muito louco isso, na verdade, né? Porque muitas vezes as pessoas só estão ouvindo a sua voz, te imaginando de um jeito, e aí quando você aparece... Cara, muda tudo isso. Muda também, né? Muda. Hoje você tem pelas redes sociais uma facilidade enorme, né? Então a gente sai na rua... Todo mundo já te conhece. Exato. Até um determinado tempo você saía aí no lugar e tal, as pessoas, elas começavam a conversar e falavam, mas eu tô conhecendo a tua voz. Isso acontece? Ainda acontece. Outro dia eu fui num comércio no Bairro Alto, O cara falou, aconteceu exatamente isso, mas a tua voz não é estranha e tal. Agora, eu tava parado esses dias ali atrás da Assembleia Legislativa, tava olhando o meu carro assim tava esperando, na verdade, passar o movimento para poder abrir a porta para entrar no carro, né? Tava um pouco chovendo assim, garoando, e bem na frente tem um tubo. Aham. E aí o ônibus parou no tubo. E o motorista do ligeirinho começou a buzinar e apontar para mim. Aí eu comecei a olhar pro carro, falei, mas será que tem alguma Aconteceu coisa? alguma Que eu não coisa? tô vendo aqui do carro, né? Aí eu olhei para ele e fiz sinal assim, o que foi? Fiz sinal, né? Ele abriu a porta e falou assim, te escuto todo dia. Manda um alô pra mim lá. Aí eu perguntei rápido, eu falei, como é que é o nome? Ele falou, tal, e foi. Então, assim, o cara me conheceu pela imagem. É igual o dia que você foi na empresa, lá, me visitar, que a nossa colaboradora, a Vivi, inclusive um beijo pra Vivi. Vivi, um beijo. Falou que escuta você todos Exatamente, os dias. exatamente. Cara, assim, a gente muito legal. tá conversando muito aqui, eu acho que o que eu queria agora, na verdade, assim, é uma pergunta que até me intriga. Qual é o futuro do rádio? O futuro do rádio? É.
Eu acho que o futuro do rádio é muito mais promissor do que muita gente pensa. É Eu isso. digo muita gente do meio mesmo, que às vezes tem algum tipo de receio, né? Ou alguns especialistas. Vamos lá, o rádio já foi AM, o rádio já foi dentro do AM ondas curtas, ondas médias, quando você tinha a possibilidade de ouvir uma rádio do Rio de Janeiro aqui em Curitiba, por ondas curtas, por exemplo. Ou a própria Clube B2, a antiga, que hoje já está extinta, você ouvia em Minas Gerais ou Em fora outros do locais país. do Brasil. Né? Então, naquele momento, o rádio era extremamente quase sozinho no seu Principal reinado. meio, né? Isso que eu ia Principal falar. meio. Principal meio. Se você pegar o grosso, a grande parte dos apresentadores de TV, atores, atrizes, desses consagrados, Todos vieram no rádio, todos né? vieram do rádio. Hebe Camargo, rádio. Rádio. Nair Belo, rádio. Ângela Rorô, Agnaldo Raiol, Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, rádio. Você pega Jô Soares, rádio. Fausto Silva, rádio. Datena, Na rádio. verdade, Tudo rádio. os gênios vieram, né? Veio do rádio. É. Tanto que eu acho que a pessoa, quando ela tá no rádio, ela vai pra TV, ela mostra um diferencial. Porque ela consegue colocar um pouco da comunicação no rádio e na TV. Não é só aquela questão direta dela e da câmera. Ela Ele consegue não ter começou só na sentimento, TV, ele, mais já, sentimento. ele sabe, ele Isso. passou por uma escola toda, Isso. né? Grandes apresentadores que deram muito certo vieram do rádio, né? Então, o que eu acho? Futuro do rádio. Muita gente já disse que o rádio sofreria quando viesse o streaming e tal. Há um conflito? Há. E por que há? Porque o streaming oferece a música sem a... Veja bem, Sem a propaganda. vamos montar uma coisa na nossa cabeça. Eu gosto de música. Eu vou acessar o meu Spotify. Eu tenho Spotify, escuto lá. Eu também tenho. Às vezes no carro. Beleza, eu gosto só de música. Eu vou acessar o Spotify. Eu quero saber o tempo. Eu vou pegar o meu aplicativo, vou ver o tempo. Eu quero me atualizar de uma notícia. Eu vou pegar o meu aplicativo de notícia e vou Procurar. ver a notícia nesse momento. Eu quero saber o trânsito porque eu vou daqui até Colombo. Vou abrir outro Vou abrir aplicativo. o Maps ou o Waze e vou ver como é que tá lá. Eu quero fazer uma... Eu tô precisando de uma dica de saúde aqui porque eu quero mudar minha dieta. Eu vou procurar no Google, ou um aplicativo que faça lá um trabalho Disso. de Essa cuidado informação. alimentar. Agora, faça tudo isso junto ao mesmo tempo. Pois é. Não tem como. É. Então, o futuro do rádio, na minha opinião, é oferecer conteúdo. Pode ser o rádio mais popular que for. Aquele público que antigamente não gostava de conteúdo, de repente gostava só de uma música, ou queria mais um entretenimento, ele busca conteúdo. Então, o rádio, ele pode... o futuro dele é muito promissor, porque ele consegue reunir diversos serviços e aplicativos, inclusive a música. E eu considero hoje que a música não é mais... Não é o principal do rádio. canal principal, embora você tenha uma rádio musical... E você tem que ter uma programação de qualidade, pensada, muito bem pensada. No que o público está consumindo, Sim, né? nós temos na rádio uma equipe de quase 8, 9 pessoas que trabalham só concentradas na programação. Para chegar e... Fora os locutores. Sim. Estou falando de produção, direção artística. Back-office, né? Exatamente. Programação. Então você tem que ter... A música é o plus. A música é a cereja do bolo para você completar. Agora, o futuro do rádio, com conteúdo, é muito promissor. Muito promissor. E eu concordo muito e eu digo uma coisa para você, assim, eu acho que as notícias de mais qualidade estão no rádio. Sim. Por exemplo, falando de notícia. Sim. Porque a gente vê muitas vezes as notícias na TV de uma forma distorcida e tal, e o que eu acho que é muito legal no rádio é que ele abre espaço para debate. Sim. Que muitas vezes na TV você não tem. Não tem. Né? E é um espaço até mais Como longo, que né? eu, pessoa física, chego na TV, passa lá a letrinha embaixo, às vezes um recado ou outro que uma pessoa manda, mas é muito limitado. Sim. E no rádio eu vejo que esse debate, o rádio está mais perto da população, na minha opinião. Sim. E... É muito próximo, porque aí, ó, vamos só para pegar um gancho aqui para abrir um Claro. parênteses. Caiu o sinal do WhatsApp. Pronto. O teu trabalho fica afetado, o meu trabalho fica afetado, né? O seu WhatsApp não está acessando lugar nenhum no mundo. Sim. Teve um dia que ficou quase 24 horas fora. Ou caiu as redes sociais. Imagina para quem trabalha num canal no Instagram, tem que entregar conteúdo contratado e tá fora do ar. Ah, o YouTube não está acessando. Eu sempre fiz um questionamento para muitas pessoas, isso dentro do direito mesmo, quando eu estudei e desenvolvi alguns textos e trabalhos sobre direito digital.
A internet é uma infinidade de coisas e o rádio vem convergindo, todas as mídias tentam convergir e utilizar a internet ao seu favor. Então hoje a gente tem, por exemplo, a nossa live na segunda hora de programa que a gente vai para a rede social. Aham. A gente tem, hoje mesmo a gente entregou um material numa parceira nossa comercial que é um Reels, um vídeo sim. do Instagram. Sim. Então você converge todas essas mídias para te ajudar em matéria de faturamento, de engajamento Claro. e de qualidade para o teu trabalho no rádio também. Sim. Agora, para pensar. O Google, o poder que tem o Google no mundo, Gigante. não é só aqui. E a Meta, Gigantesca, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, é um poder gigantesco concentrado na mão de 2 pessoas. Pois é. Então, quando você tem aquele serviço inativo, aonde se consegue buscar algo imediato no meio de comunicação mais democrático? Porque se ainda fosse forte o jornal de papel, você teria que esperar até o outro dia. Não E a TV vai ter um plantão ou outro, mas ela segue uma outra programação diferente, até porque o próprio conceito da sistemática, do sistema, ele depende de uma situação. Você pode pegar um jornalista e colocar imediatamente e fazer um plantão? Pode. Ele tem imagens e tudo mais. Só que o rádio é imediato. O rádio é tão imediato que nós estamos aqui conversando. Se por acaso acontecer uma fatalidade na casa ao lado, eu vou pegar o meu celular como ouvinte, e se eu não tenho sinal do WhatsApp, eu vou ligar para a rádio, vou comunicar e no exato momento o rádio vai dar aquela notícia. Isso eu vejo no trânsito, por exemplo, que eu vejo um monte de gente dando notícia de trânsito que às vezes você nem no Google Maps não tá, porque ainda não atualizou. A gente utiliza o aplicativo, vários, não só o Maps, para o público mandar. Para a gente poder ter as informações para passar para o ouvinte. Mas o ouvinte manda antes. Isso que eu ia te falar. Sabe, às vezes eu atualizo e a pessoa manda assim, tem um acidente aqui na Fazenda Rio Grande e tal, por exemplo, é só um exemplo, né? Para quem tá passando próximo a Ceasa, manda o vídeo, aí eu olho o aplicativo e falo, mas não tem nada. Aí demora 3, 4, 5 minutos, atualiza, aí aparece. Então, assim, o rádio é muito instantâneo. Ninguém tem a instantaneidade do rádio. Cara, eu ainda, assim, continuo acreditando muito no poder de comunicação de forma ampla, globalizada Com certeza. E assim, cara, pra gente poder finalizar esse bate-papo com o André, que tá sendo uma aula incrível, obrigado, viu, André? Top demais, cara. Aula mútua, pode ter certeza. Imagina, né? Mas enfim, vamos deixar um recado pros teus ouvintes, Bora. Que é uma massa de pessoas, né? Que conheceram um pouco melhor da história do André, saber que existe essa pessoa física por trás dessa voz maravilhosa que leva entretenimento pra vocês todos os dias. Então, cara, deixa um recado aí pra essa galera que te escuta, que te ama, e você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Deixa um recado aí pra essa turma e obrigado, né? Obrigado pela tua presença aqui, tá? Olha, eu que agradeço, né? Um recado especial para os ouvintes, ou para quem ainda não é ouvinte, ou já ouviu em algum momento, né? Pode ter certeza que tudo que a gente faz, a gente tenta fazer bem feito, dar o seu melhor, às vezes até tenta superar aquilo que já foi melhor. E eu tenho um carinho muito grande, então eu queria mais agradecer. Muito obrigado. Se você conhece o meu trabalho, né? Se você ainda não conhece, fique à vontade. É um trabalho que muitas vezes também tem crítica, claro. Obviamente, e a gente precisa aprender a crescer com isso também, porque ninguém é perfeito. Mas é feito muito de coração. Eu sou muito feliz com o rádio, nesses 22 anos de profissão, 17 deles aqui dentro de Curitiba. Eu queria parabenizar você, viu, Igor, por esse espaço, por essa ideia, porque eu abri meu celular aqui, tava vendo aqui, a primeira coisa que apareceu para mim ali foi condomínio, é o grupo de condomínio que o pessoal está discutindo alguma coisa. Que já está discutindo, né? Discutindo. Aí quando eu vejo que você coloca como papo de portaria, né, veja como é gerar valor e como é ter conexão e proximidade. Portaria é algo que está presente na vida de todo mundo. Porque se você não mora em prédio, você vai num prédio fazer algum serviço e você passa pela portaria. E eu fico pensando quantas pessoas que trabalham numa portaria ou que trabalham a serviço de um condomínio que não conhecem milhares de pessoas com histórias diferentes. Né? A minha história não deixa de ser um papo de portaria. Porque eu posso contar ela pro porteiro e o porteiro vir aqui e te contar. Não, e é engraçado que depois você vai chegar no rádio da portaria. Exatamente. Porque assim, ó, eu sempre tive uma relação muito boa, né? No meu condomínio, no condomínio eu já tive escritório, hoje o escritório está num outro condomínio, mas no primeiro condomínio também eu sempre tive uma boa relação com os porteiros. E você escuta muita história, né? História da vivência deles, ali na portaria ou em outras portarias que já trabalharam. Sim. E realmente é algo que está presente na vida de todas as pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um privilégio para mim estar aqui. Obrigado, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Assim, ó, um cara de
peso aqui, de extremo valor pra gente. Aliás, hoje não tanto peso, porque eu fiz uma bariátrica, viu? Pesava 161. A gente vai ter outros dias pra gente poder falar dessa história, porque também vai ter muita gente que vai se motivar com isso, Com viu? certeza. Convidar todos os ouvintes do André Isso para aí. fortalecerem o nosso Papo de Portaria, que é um projeto Segue aí. novo, né? Vão seguir a nossa página. Isso. E aí também todo mundo que trabalha na Prime, toda a nossa força de trabalho, que é o povo brasileiro, tá? Sim. Que é a nossa galera, aquela galera que acorda cedo, que vai à luta. Grande abraço para A grande verdade é que a Prime é isso, é essa diferença. Então um abraço para todos vocês. Sigam o André. Quais as redes sociais, André? A Nogueira PR, pode seguir aí. Então tá bom, galera. Um grande abraço para vocês. Tamo junto e vamos em frente.